Olá, tudo bem? Eu sou Débora Ribeiro, jornalista, e esse é mais um episódio do videocast da Psiquiatria BH. Recebo novamente aqui doutora Alexandre, doutora Vanessa. Hoje vamos falar aí sobre a saúde dos homens. Será que eles têm se preocupado também com a sua saúde mental? Vamos saber disso e muito mais. Olá, boa tarde. Tudo bem, Tudo Débora? bem? Tudo ótimo. Doutora Alexandre, conta pra gente, os homens estão cuidando mais da saúde ou não? Eu acho que no geral sim, mas isso tradicionalmente sempre foi uma negligência, né? E eu acho que são várias causas aí, né, envolvidas nisso. A gente sabe, né, Vanessa, que em geral o consultório, por exemplo, de psiquiatria, ele é basicamente um consultório de mulheres, né? Verdade. E às vezes trazer ou levar homens para fazer algum acompanhamento, alguma avaliação é difícil. Então, a gente pode tentar tentar explicar um pouco esses motivos, são vários, eu acho que não é uma explicação única, né? Mas esse é um problema, né? Como mobilizar os homens a se cuidarem melhor, né, da sua saúde de maneira geral e, inclusive, dos aspectos emocionais também. Sim. Doutora Vanessa, você ainda percebe que geralmente são as mulheres que sugerem para os homens, né, ou observam algo talvez ali diferente, estranho no comportamento deles e indicam, né, a busca de uma terapia, de um apoio psiquiátrico? Culturalmente, existe uma dificuldade dos homens em demonstrar fragilidade, principalmente fragilidade emocional, né? Aquela coisa cultural, né? Homem não chora, cala a boca, né? Engole o choro. Então, geralmente, os homens, quando eles entram em sofrimento emocional, por uma perda, né, por questões, às vezes, relacionadas ao trabalho, de relacionamento afetivo, ao invés de eles buscarem um acompanhamento, né, psicoterápico, um atendimento médico, normalmente eles vão buscar outras alternativas, por exemplo, na bebida alcoólica, né, em frequentar bares, né, em uso de drogas. Então, é muito comum a gente não ver os homens buscarem o tratamento, mas eles estarem fazendo uso abusivo de substâncias ou frequentando mais à noite, sabe? Como uma fuga mesmo, né? Do enfrentamento das patologias, né? Das angústias. Sim, mas você observa que isso está mudando? Os homens estão cada vez mais atentos ou buscando mais ajuda, ou ainda uma porcentagem muito pequena aí da população? Olha, ainda a gente vê uma discrepância muito grande ainda, apesar de que com o advento da internet, do Google, as pessoas terem mais acesso, né, à informação, a gente vê que isso gradativamente pode estar mudando, mas eu vejo com muita lentidão ainda, sabe? Se a gente avaliar assim, número de atendimentos em consultórios, em serviços de saúde em geral, ainda tem uma proporção muito grande de mulheres, bem maior do que de homens. Talvez uma proporção de 5-1, Alexandre. Talvez, né? Mas isso realmente é uma questão, né? E muitas vezes é o que você falou, as mulheres levam, né, os companheiros, os esposos, enfim, para o atendimento às vezes, né? Eu acho que isso que a Vanessa falou é importante. A gente tem que lembrar um pouco o recorte dos transtornos mentais, eles são diferentes entre homens e mulheres também, né? Isso se intensifica depois da adolescência, quando você tem ali a questão hormonal funcionando, né? Então, em relação aos homens, por exemplo, embora, por exemplo, mulheres tenham mais, né, mais prevalência, por exemplo, mais frequência de depressão e ansiedade, né? Os homens, por exemplo, geralmente procuram menos tratamento, especialmente para depressão, e vejo que a taxa de suicídio de homens é mais ou menos 4 vezes a taxa relacionada com as mulheres. Então, quer dizer, embora eles tenham menos depressão se comparado às mulheres, eles geralmente têm uma repercussão mais negativa em relação, né, ao desfecho negativo mesmo que um tipo de quadro desse pode trazer. Mas é importante a gente ressaltar que esse dado dos homens terem uma taxa de suicídio maior é porque pode haver mais tentativas de mulheres, né,
que tentam suicídio, mas os homens, quando tentam, geralmente são efetivos. Eles tentam de forma mais danosa, digamos assim. Formas mais agressivas, né, em geral. Então, as mulheres, às vezes, elas entram na categoria de só tentativa, né? Mas os homens entram já para os números... Uma forma mais efetiva, né? De suicídio mesmo. Isso tem a ver, talvez, ali com as mulheres tentarem chamar uma atenção? Sim, um pedido de ajuda, Sim. né? Muitas vezes a tentativa de suicídio, na verdade, é uma forma de chamar a atenção e uma demanda de amor, de afeto. Sim, mas isso é importante, né, falar. Isso. E no caso dos homens tem muita questão da impulsividade, né? Que é uma questão e muitas vezes essa impulsividade pode estar relacionada, como a Vanessa falou, ao consumo de substância, né? Maior, sem dúvida nenhuma, que as mulheres. E a questão, por exemplo, dessa questão de como utilizar a agressividade, a impulsividade, como uma forma, inclusive, de autolesão, né? Ou seja, nesse sentido do suicídio, por exemplo. Não é isso? Sim. E quais são hoje as principais doenças, doutor Alexandre, que mais acometem os homens, né? Nessa questão psíquica? Pois é. Então, por exemplo, a gente pode pensar aí que nos meninos, vamos dizer assim, né? No processo de desenvolvimento inicial, a gente tem mais meninos com transtorno do espectro autista, por exemplo, relacionado com as meninas, né? Se a gente for comparar. Tem mais retardo mental, ou seja, déficit intelectual também é maior, né? A gente tem também mais transtorno de impulsividade opositora, quer dizer, aquelas crianças mais difíceis, assim, enfrentam muito os pais, né? Então tem também essa questão. As meninas têm mais ansiedade, né? Muito, por exemplo, fobias, situações de ansiedade de separação, né? E isso vai caminhando ao longo do processo de desenvolvimento aí. Na adolescência, a gente começa a ver nas meninas um padrão aí de alterações, por exemplo, de transtornos alimentares, não é isso? Sim. Autoimagem, que começa a pesar muito essa questão nas relações sociais de como que cada um vai se apresentar. A questão da sexualidade aparece, né? A questão do convívio social fora do ambiente sociofamiliar e uma necessidade, então, de você circular socialmente entre os pares, né? Que é uma necessidade aí da adolescência, inclusive você ter essa agregação aí do grupo, etc., da identificação, né? E isso pode ser um problema nesse ambiente que a gente está aí de muita exposição midiática, né, via tecnologia, não é isso? Doutora Vanessa, e você acredita que os homens, nesse momento, né, com esse empoderamento feminino, as mulheres cada vez mais independentes, né, e escolhendo, né, suas relações, eles estão ficando um pouco perdidos, sem saber qual que é o seu lugar hoje? Sim, eu acho que os homens, eles têm causado, né, esse empoderamento feminino um certo desconforto para o homem, né? Ele entra numa esfera, às vezes, de competição, né? E isso gera uma certa angústia, uma certa ansiedade, um temor, né? De estar causando, assim, uma insatisfação na relação. Então, eles têm buscado muito uma compreensão melhor desse mundo que a gente está vivendo hoje, né? E tentando se adequar, né, a essa nova realidade, né? De mulheres que são independentes, que são autossuficientes, né? E eles, então, têm que se reposicionar na relação, né? De serem mais parceiros, homens que dividam mais a vida, né? E não aquele padrão mais antigo, né? Que a gente tinha de homens que ditavam as normas e as mulheres cumpriam, né? Então, hoje em dia, os jovens, eles já não têm mais essa cabeça, né? A gente vê os jovens hoje já bem mais flexíveis nas relações, né? Então, mas tem uma geração que fica meio no meio do caminho, né? E eu percebo essa geração aí que traz vestígios ainda, né, de uma cultura ainda mais machista, que realmente, eu não sei se você concorda, Alexandre, essa geração, ela sofre mais, né? Sim. Não, sim, concordo. Eu acho que sim. Acho que a gente está tentando buscar um equilíbrio aí entre o que era antes, né, de maneira que era realmente uma estrutura muito rígida, né, muito relacionada com essa questão da palavra do homem,
definidora e como que isso vai gerar um certo equilíbrio e que homens e mulheres possam ocupar um espaço interessante, cada um com as suas perspectivas e suas peculiaridades, né? Sim. Porque, afinal de contas, a gente busca o diferente, de certa forma, também, né? Pensando nas relações, digamos, heteroafetivas, não é isso? E quando isso tem sido um desafio cada vez maior, né? Pessoas próximas, um amigo mesmo, um fotógrafo, que durante muito tempo não sabia que ele tinha bipolaridade, e quando veio o diagnóstico, depois de 40 anos de idade, ele se sentiu assim, agora eu tenho um diagnóstico, agora eu sei o que eu tenho. Ele se sentiu acolhido. Feliz, de uma certa forma, né? Assim, aliviado de saber o que a vida inteira ele não sabia o que era, de ter dado um nome para isso, e agora ele faz, né? Um tratamento, acompanhamento. Uma outra pessoa próxima também, um homem na faixa de 35 anos, que na adolescência teve contato com drogas, e aí passou 20 anos da vida tentando anestesiar situações com isso, e que passou por internação, tratamento, e que hoje está vivendo, né? Recomeçando a vida, e que está agora conseguiu uma estabilidade de novo. Apesar que a gente sabe, né, que é uma questão que é a vida toda, né, é um tratamento aí que é diário. Mas, enfim, eu trouxe esses exemplos aqui para poder a gente pensar se realmente, né, os homens estão começando agora a acolher, a aceitar suas questões emocionais também, porque acho que tudo passa pela consciência e aceitação, porque enquanto você está negando, né, que tem aquele problema, você não busca ajuda ou não está aberto, né, para receber ajuda. Exato. Você percebe esse movimento no consultório? Sim, eu acho que é uma tentativa, sim, especialmente quando a Vanessa falou das gerações mais jovens. O que leva muito o homem para consultório? Problemas relacionados ao trabalho e desempenho. Né? Tem recebido mulheres também, porque agora também no mercado de trabalho essa muito cobrança, né, competitivo. pela realização. Exatamente. Problemas de sucesso. burnout, por exemplo. Né? Burnout. Eu tenho atendido homens e mulheres com esse tipo de problema. Né? E não é uma coisa simples a gente abordar, porque exige que a pessoa faça uma reflexão do seu momento, reveja hábitos, prioridades e reavalie a sua relação com o trabalho, com aquele trabalho específico, né? E pacientes meus já, inclusive, mudaram de trabalho, enfim, fizeram mudanças na vida relacionado com isso. Eu estou me lembrando aqui de uma situação que eu atendi, né, inclusive, hoje de manhã, em que um paciente meu, né, que estava no segundo casamento, acabou terminando esse casamento e foi uma coisa terrível para ele, porque ele estava investindo muito nesse relacionamento já há alguns anos, né? E realmente ele chegou arrasado, né, no atendimento. Eu já o atendi há algum tempo, de outros problemas. E, enfim, importante, né, que ele fez esse movimento, que ele buscou, que ele procurou, que ele foi para trás também de um processo psicoterápico, ele voltou para a análise e, nesse sentido, vai ser uma forma que ele vai poder, né, de tentar ajudá-lo a superar esse problema. Sim. De uma perda, né, muito, para ele, muito grande. É um luto, né? Uma situação de luto. Exatamente. Então, ele está tentando se reerguer, voltou a fazer atividade física com dificuldades, não parou de trabalhar, está tentando fazer um movimento de reconexão, né, com seus vínculos sociais. Ele precisa de tomar uma medicação, porque ele tem um quadro de ansiedade muito importante, tem uma certa impulsividade, ele tem um descontrole com álcool também, mas isso é uma coisa mais antiga. Ele vinha caminhando bem, né, melhor nos relacionamentos, mas ele mesmo admitiu, olha, eu sou uma pessoa difícil de relacionar, eu tenho uma dificuldade relacionada a isso. E às vezes ele está me contando que se sentia assim fracassado de, novamente, ele não conseguir levar um relacionamento a bom termo, né, dentro de uma expectativa dele. Sim. Então, assim, você vê que é uma pessoa que está tentando, e eu acho que vai tentar, ele tem condições para isso, rever essas questões, repensar, aprender um pouco com os processos e tocar a vida dele para frente. Né? Sim. Eu acho tão importante quando o homem consegue romper essa barreira da busca da ajuda, né? De não ficar guardando para si, né? E não buscar a fuga, né, em outras coisas, às vezes até em outros relacionamentos, rápido demais, ou na bebida, ou numa droga. E quando a pessoa busca o atendimento, uma psicoterapia, né, uma ajuda mesmo profissional, com o tempo, eles vão se sentindo mais aliviados e vendo que é possível, né? Você não deixa de ser homem, né? Por estar deprimido, né? Por estar angustiado ou por ter um sofrimento. Sim. Né? Então, isso traz acho que um alívio muito grande. Eu noto assim que, às vezes, só o fato da gente acolher
esse tipo de paciente, né, no consultório, o paciente já sai melhor. Às vezes nem começou a tomar uma medicação, mas só do fato dele conseguir falar, né, colocar para fora aquilo que está angustiando, porque muitas vezes, né, a gente tem historicamente, os homens guardavam tudo, né, eles não podiam mesmo expressar, né, sentimentos, assim, demonstrar fraquezas emocionais, né? E a gente falou aqui de gerações, né? Pode falar. Pois é, então eu vejo essa questão que a Vanessa colocou. Estou me lembrando aqui, eu acho que aí tem um papel realmente de quem vai fazer o acolhimento, terapeuta ou médico, enfim, de poder primeiro escutar sem julgamento, né, que é uma coisa, né, para ele sentir importante, que ele tem espaço ali para falar, que ali não há ninguém cobrando, criando uma expectativa em relação a ele. Né, que deveria ser em qualquer lugar, né? Exato. Mas ali, eu acho que o ambiente do tratamento, o ambiente terapêutico, ele precisa, né, fornecer esse tipo de ambientação, né? Então, desse acolhimento aí, e para a gente tentar entender juntos o que está se passando, né? Ajudá-lo a pensar um pouco, refletir sobre as questões, as dificuldades, né? Muitas vezes isso são questões externas também que acabam gerando uma certa dificuldade, né? De lidar com processos, né? Como a gente falou aqui, basicamente a vida é trabalho e relações, né? E, em geral, são dois campos, às vezes, complexos, em que existem momentos difíceis e que, se ele entrar, às vezes, num grau de autocobrança, né, muito violento, agressivo para com ele mesmo. Estou me lembrando desse paciente que eu atendi, ele até falou que ele estava se sentindo muito culpado e estava com muita raiva dele mesmo porque ele novamente fracassou, né? É como se ele pudesse trazer todo o fracasso, vamos dizer, entre aspas, do relacionamento para ele, para as costas dele. Sim. Será que ele foi a única pessoa que, digamos assim, falhou no relacionamento? Né, o relacionamento não é construído a dois ali. Será que ele... Porque ele é uma pessoa que você percebe que ele tem ele parece querer acertar, não é? Tem pessoas que elas não querem acertar, elas não têm uma relação empática com as pessoas, né? Com as quais ela convive. Não é o caso dele, né? Então, realmente, eu entendi o sofrimento dele e da necessidade que ele tem de tentar buscar esse elemento que vai fazer com que ele possa... talvez dentro dele manter ali um relacionamento mais estável com ele mesmo, com as pessoas. Eu vejo que para promover mudanças a gente tem que estar disposto, né, a enfrentar as nossas dificuldades, não é verdade? Eu vejo que as mulheres, às vezes, elas têm mais facilidades de assumir, né, as dificuldades pessoais, olhar para dentro, né? Sim, olhar para dentro de si mesma e identificar coisas que precisam ser modificadas e se colocam num lugar, né, de querer renovar e efetivamente promover mudanças. Os homens, eles realmente têm uma dificuldade maior em, primeiro, assumir, né, falhas, assumir responsabilidade nas coisas, né? E dificuldade em aceitar fazer movimentos de mudança. Então, na terapia, nos atendimentos, quando você vê que tem um paciente com essa abertura, o sucesso do tratamento é bem maior. Sim, né? Quando a pessoa, tanto homem como mulher, mas quando a pessoa se coloca num trabalho de querer conhecer a si mesma, né? De olhar para ela, para dentro dela e fazer umas perguntas, né? Será em que, né, que eu estou errando ou o que eu preciso mudar? Né? O que está me levando para esse caminho que eu estou indo? E a gente realmente tem que fazer, muitas vezes, escolhas na vida, né? E quando você fala de burnout, muitas vezes eu trabalho com os pacientes, se não está na hora de buscar outras alternativas, né? De abrir mão, às vezes, até de ganho financeiro, né? E ganhar do outro lado qualidade de vida, né? Cuidar mais da saúde, né? Quantos homens que a gente vê, né, historicamente, milionários, mas que perderam a criação dos filhos, foram pais ausentes, né?
e que muitas vezes chegam numa certa idade, eles repensam a vida e falam, se eu tivesse uma chance, né, teria feito tudo diferente, né? Eu vejo que os homens de hoje, parece que eles não querem cometer esses erros, né? Eles parece que eles estão mais querendo uma vida com mais qualidade, né? Não sei se você entende assim também, Alexandre. Acho que essa busca do equilíbrio. Tem dois cenários, assim, eu vejo 2 cenários aí. Acho que realmente, né, a gente vem com uma geração buscando mais qualidade de vida, né, querendo mais a felicidade, sem abrir mão, né, dos momentos aí, das experiências, mas também uma geração que está demorando mais para amadurecer, né, para assumir responsabilidades, para poder, né, eu estava outro dia na academia e um personal falando que ele está nesse momento saindo de casa aos 42 anos e que a mãe Aí tá um pouquinho tarde, né, e que a mãe está sofrendo, que a mãe dele tem certeza, é isso mesmo, né? Por que você vai sair da minha casa? Aqui não tá bom pra você. E ele falando que ele tá com uma arquiteta lá, ajudando no projeto, que ele falou que tá na hora dele ter o espaço dele. E aí foi muito engraçado, que ele contando que toda mulher que ele apresenta pra mãe, nenhuma tá no nível dele. Todas as mulheres têm alguma questão. Eu acho que às vezes eles confundem qualidade de vida também com responsabilidade. Então, eu não quero assumir muitas responsabilidades, porque isso é trabalhoso, né? Vai ter um gasto de energia, um preço. Então, vai postergando esse amadurecimento e o ser adulto, né? Então, é aquela fase que a adolescência fica estendida. Isso realmente tem acontecido. Tem razão, Débora, eu concordo. Eu acho que é por aí mesmo, né? Eu fico pensando na questão do envelhecimento, por exemplo, né? E a questão também, eu acho que a gente vai no futuro observar se esse fenômeno vai acontecer. Mas é muito comum, como você tinha gerações anteriores, por exemplo, os nossos pais, né? Que a relação homem e mulher era muito horizontalizada, né? Quer dizer, não havia realmente um compartilhamento, né? Era mais uma relação hierárquica, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, esses homens eles têm uma dependência, ou tinham uma dependência afetiva, emocional muito grande dessas mulheres, né? Tanto é que, em muitas questões, eles precisam dessas mulheres para muita coisa, para o cuidado básico. Que a mulher tinha esse papel, de casa, né? Tinha esse papel importante. Então, quando elas se vão, em geral, eles não dão muito certo, eles não suportam, né? Não é incomum que eles faleçam depois de um certo tempo, depois que as mulheres partem também, né? Vamos ver agora se as próximas gerações vão repetir esse modelo ou não, ou se a gente vai começar a criar alguma coisa mais interessante. E esse ponto é importante, doutora Alexandre, porque daqui 6 anos, a nossa população ela vai ser maior o número de pessoas acima de 60 anos do que dos jovens abaixo de 14 anos. Então, a gente está indo, né, para um modelo de sociedade cada vez mais madura, né? Mais envelhecida. E aí, pessoas com mais de 60 anos começando, né? Novos trabalhos, novos relacionamentos, novos negócios, cheio de energia, né? Com mais saúde também. E que vão viver por mais tempo. Sem dúvida. Eu acho que isso a gente já tem observado, né? Assim, se a gente for fazer uma comparação etária, né? E dos hábitos de vida, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente consegue chegar mais velhos com uma qualidade de vida melhor, do ponto de vista do autocuidado com a saúde, né? Quanto do ponto de vista das relações humanas, não é isso? Bom, um outro ponto que eu acho interessante também a gente identificar, por exemplo, pensando um pouquinho na diferenciação entre problemas de homens e mulheres, né, ao longo da vida, lembrar aí que depois de uma determinada idade a gente tem que estar preocupado com os processos mais cognitivos, né, assim, das nossas capacidades cognitivas, as habilidades para executar o que a gente precisa no dia a dia, né? Sim. Então, existem alguns problemas aí de saúde que a gente tem que ficar atentos. Eu estou me lembrando aqui de um paciente que eu atendi há mais ou menos uns 60 anos. Ele estava anos sem fazer, né, qualquer consulta a médico. Esse é um problema também, né? Os homens somem dos consultórios de avaliação cardiológica, clínica, urológica. Então, isso é um problema. Não faz um acompanhamento. Não faz acompanhamento nenhum. Não tem parece que uma relação... quase que assim, alguma coisa mágica que não vai acontecer nada com eles, não é isso? Uma certa autossuficiência, assim, em relação a essa questão do cuidado com a saúde. Medo, na verdade, né? De descobrir eu acho algo. que de certa forma também, tem esse lado também. Né? Acaba evitando. Exatamente, então você foge um pouco, né, do problema. E aí você tem essas questões. E aí, essa é uma oportunidade que a gente tem na consulta, às vezes, para fazer um acolhimento e falar assim, poxa, você está precisando cuidar de você, como é que está a atividade física, como é que está a sua alimentação, você engordou muito, você está assim, como é que está seu tempo de lazer? Quer dizer, esse tipo de provocação, no bom sentido, né, que eu acho que a gente tem que fazer quando a gente recebe
né, uma pessoa, digamos assim, um homem que está muito descuidado, né? Ou seja, e estimular, motivar ele a fazer um movimento de autocuidado. Eu acho que a oportunidade da consulta, eu acho que a gente tem, né, no atendimento médico, por exemplo, é no sentido desse movimento, sabe? Olha que interessante, você falando aí, e eu me lembrei de um paciente que eu tenho, ele é um empresário e quando eu o atendi pela primeira vez, ele estava extremamente num quadro de ansiedade e de um burnout mesmo. Só trabalhava há um tempo assim, sem férias, de uns 5 anos, mais ou menos, né? Período longo. E sobre muita tensão no trabalho, né? Com muitas responsabilidades. Então, chegou num ponto em que a família mesmo conversou com ele e disse, olha, pai, você precisa de procurar ajuda, né? E aí ele foi encaminhado pela nora dele, né? Foi para o consultório e ele começou um acompanhamento, né? Realmente estava deprimido, ansioso, começou a fazer uso, né, de medicações específicas para isso, mas nas conversas, né, nas consultas, à medida do caminhar do tratamento, ele foi mudando pequenas coisas na vida dele, no dia a dia. Então, desde tirar momentos, por exemplo, o horário do almoço, não abrir mão mais do horário de almoço, começar a fazer atividade física, né? Então, ele começou a tomar atitudes na vida dele que ao longo de alguns meses, ele começou a ver que estava mudando completamente aquele cenário de muita ansiedade, de muita angústia, né? Porque ele começou a cuidar dele, a olhar para ele mesmo, né? E aí a família começou a falar que ele estava diferente, né? Que ele estava saindo muito, que ele estava mais vaidoso. E aí ele, né, conversando comigo um dia, falando assim, doutora Vanessa, eu não posso tirar férias, mas eu posso ter um horário de ir no meu cabeleireiro, de fazer minha unha, de ir na podóloga, de fazer uma massagem semanal, de vir na terapia, né, de fazer a minha atividade física quando eu chego em casa. E aí eu olhei assim assim, de uma forma achando positivo, né? Que estava havendo uma mudança, né, de hábito e da visão dele em relação ao mundo, né? Ele não podia mudar realmente, ele não tinha condição de tirar um mês de férias, nem uma semana, mas ele foi colocando pequenas coisas prazerosas que foi diluindo a tensão, diluindo a ansiedade, né? E esse é um ponto, né, doutora Alexandre, que a doutora Vanessa comentou, essa questão de entrar com uma medicação. E que muitas vezes as pessoas têm esse preconceito, né, de evitar, não, mas se eu tomar um remédio, eu vou estar ali assinando que eu sou doido, por exemplo, né? É o que muita gente ainda pensa. Isso. Então, qual que é a importância, né, da medicação? Quando, né, em qual momento que ela é indicada? E não precisa ser para sempre, né? Talvez vai ser um tratamento, né, temporário, até a pessoa conseguir depois ali caminhar sozinha. Então, a importância da gente reforçar sobre isso, né, essa informação. Sim, é verdade. E tem um medo também do medicamento, né? Porque hoje o acesso à informação é muito grande. A gente não vê problema da pessoa pesquisar na internet. Eu não vejo isso como um problema. A informação está aí, ela tem que ser, né? As pessoas têm curiosidade, elas acessam. Tem um paciente meu que ele sempre vai na consulta, mas antes ele checa o chat GPT para avaliar se... Ele faz uma consulta antes, ele faz uma consulta, checa e tal. Mas não tem problema, ele pode levar as questões lá no consultório para a gente exatamente checar, né? Só um detalhe, aliás, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes a informação na internet ela não é adequada, não é bem balizada. E essas inteligências artificiais elas erram, tá? Sim. Elas erram. Então, o ideal é que você, quando lidar com esses dispositivos tecnológicos, você tenha uma vivência, né? Um certo contexto e recurso para poder fazer uma boa leitura disso. Mas eu acho que a gente não pode achar que a pessoa não vai fazer, né? Pesquisa usando as ferramentas. Faz parte do comportamento das pessoas hoje, né? Tem que saber lidar. Então, aí ele já chega às vezes no consultório, principalmente os homens, assim, mas isso aqui, vai ser medicação aqui, vai dar problema, vou ter baixa de libido, vou ter problema de ereção, vou ter isso e aquilo, né? A vida sexual vai complicar. Sim. E realmente eles têm razão. Existem medicamentos que têm, sim, sintomas colaterais, principalmente alguns antidepressivos, né?
que têm essa questão, né? E podem gerar algum tipo de alteração, né? No desejo sexual, na performance e tal. Agora, existem várias possibilidades. Então, assim, o fato... Ninguém vai obrigar, né? E a gente não faz isso na nossa clínica, a usar determinado medicamento. Tem que ser esse que eu estou prescrevendo e pronto, acabou. Não. Você tem... Primeiro que a medicação psiquiátrica ela é muito individualizada. Então, um medicamento que dá muito certo para mim, às vezes não dá certo para você, né? Na mesma dose, inclusive. Sim. Né? Então, de não pegar a receita do outro, né? Exato. Sim. Mas então, o que acontece? Então, a psiquiatria ainda hoje era muito empírica. Eu tenho que testar para avaliar. Claro que eu vou olhar se teve experiência prévia com medicamento, se algum familiar já usou. Enfim, levar em conta algumas características pessoais para a gente escolher o medicamento mais adequado. Mas, por exemplo, especialmente no ponto de vista de efeito colateral, a gente não sabe, a prioristicamente, se vai ter problema ou não. Então, a gente tem que, às vezes, começamos com uma dose um pouco mais baixa, né? Para ver se o paciente tem uma sensibilidade maior ou menor, e vamos caminhando. Doutor Alexandre, está muito complicado, realmente, a gente não estou conseguindo manter uma vida sexual de qualidade, ou isso está me atrapalhando muito. Vamos rever, né? Às vezes a gente tem que introduzir a medicação, aguardar um pouquinho, porque muitos dos sintomas colaterais, às vezes, diminuem com o tratamento. Então, a gente tem que, às vezes, ter um pouquinho de paciência, especialmente se a medicação funcionou muito bem, né? E há sempre a possibilidade de fazer trocas e existem medicamentos, inclusive antidepressivos, que têm um efeito muito menor em relação a esse ponto específico. Aí mais uma vez a importância, né, doutora, de buscar ajuda médica, né? Sim. De ter um profissional ali capacitado para poder passar a melhor orientação para o paciente, ele não ficar sofrendo, né? Nem com as questões emocionais, nem com outras questões aí até Essa mesmo questão sexuais. do tempo de tratamento é muito importante mesmo. Eu gosto de, no início do tratamento, fazer algum tipo de acordo já, uma orientação do paciente, porque o tratamento na saúde mental, na psiquiatria, ele é bem diferente de um outro tratamento na clínica em geral, que às vezes o paciente vai tomar antibiótico por 14 dias, ponto, né? Você vai tomar um remédio sintomático por pouco tempo. Na psiquiatria, geralmente, os tratamentos são um pouco mais prolongados, mas eles também têm início, meio e fim, né? Muitos casos, principalmente alguns tipos de depressão, que eles são gerados por fatores externos. Então, você vai medicar e vai, ao mesmo tempo, começar a tratar esses fatores externos, estressantes, a mudança de vida, melhora da qualidade de vida. Então, você vai fazer o tratamento por um determinado tempo e depois a gente vai retirar a medicação, né? Mas é importante o paciente ter essa orientação e cumprir o tempo de tratamento adequado para que não ocorra recaída, né? Eu explico muito para os meus pacientes que tratar recaídas, principalmente casos de depressão, é muito pior, né? Então, às vezes, o paciente começa a tomar medicação, melhora e rapidamente ele já acho que não precisa mais e abandona. E pouco tempo depois começam os sintomas de novo. Geralmente aí a gente já tem que fazer um uso de uma dose maior ou ter que mudar, né, de estratégia de tratamento, o que piora, né, a resposta. Então, quando o paciente entende isso, né, e ele segue direito, assim, a chance da gente realmente terminar e conseguir retirar o remédio no final do tratamento é muito grande. Ótimo. Né? Bom, nosso tempo hoje está chegando ao fim, né? De mais esse episódio, eu acho que a gente conseguiu passar aqui muita informação relevante, né? Que vai conseguir gerar aí alguns insights para os homens, né? E para suas famílias também, parceiras que vão assistir para conseguir também ajudar, né? Os homens aí de casa, né, da família. Eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem, uma reflexão final para a gente poder encerrar o nosso episódio de hoje. Tá certo. Eu acho que a ideia nesse mês agora de novembro, né, que é esse mês aí que se dá-se uma ênfase à saúde do homem, de maneira geral, eu acho que a gente não podemos nos descuidar, aí eu falo de mim também, né, eu acho que nesse sentido é muito importante. Então, assim, fazer atividade física, eu já tenho uns 2 anos que eu retomei bem e estou mantendo aí meu personal trainer durante a semana e no final de semana priorizando, né? Fazer alguma atividade complementar aí aeróbica. Então é importante fazer atividade física, de preferência aeróbica, claro, se você tiver condições físicas para isso, 3 vezes por semana, 50 minutos,
geralmente já tem um grande impacto, ou gera um impacto muito importante na vida, na saúde mental e física. Sim. Depois a gente pode até ver um dia para a gente trabalhar essas questões de alimentação, Ótimo. atividade física de maneira mais balizada. Trazer alguém também, né? Pra falar sobre o isso. que funciona de fato. Porque tem muita coisa também aí que na internet, etc., que não tem muita base, assim, vamos dizer, né? Mas é importante a gente discutir. E, enfim, que nós, como homens, possamos estar dispostos ou disponíveis a nos investigarmos melhor, né? Com mais profundidade, sair da superficialidade, né? E que a gente possamos nos tornar bons homens e bons parceiros para quem seja, não é isso? Ótimo. Eu gostaria de deixar só uma reflexão, né? Para que os homens, eles consigam falar dos seus sofrimentos, que eles consigam olhar para dentro de si, né? Sem medo, né? De buscar ajuda, sem restrições, né? E admitir que a gente está sofrendo faz parte do crescimento, né? na vida. Então, que os homens, que eles possam demonstrar, né, os seus sentimentos e o seu sofrimento e buscar ajuda, né, quando estiverem, né, nesse tipo de situação. Muito bem, obrigada, doutora Vanessa, obrigada, doutor Alexandre, obrigada a você que assistiu aqui mais esse episódio. Deixa aqui sua sugestão de tema para um próximo videocast, compartilha também esse vídeo com amigos, familiares, com pessoas que você acredita aí que esse conteúdo vai fazer sentido, e até o próximo.